Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou só me ajustando aqui, que agora a gente tem muita tecnologia, né? Mas boa noite, como disse, é um prazer estar com vocês. Estamos hoje reunidos de forma online, né? Não somente aqueles que estão aqui servindo, que estão no templo, mas que espero que todos estejamos juntos com o mesmo propósito, né, de adorar ao nosso Deus. E com esse mesmo objetivo, que possamos, neste momento, ouvir a voz de Deus através da meditação da sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo aqui, ó Pai, por aquilo que o Senhor já falou conosco através das canções, pelo momento de intercessão, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós pudemos, ó Pai, sentir e podemos sentir a Tua presença em nosso meio, ó Pai. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, ó Pai, que a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai, possa penetrar em nossos corações, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, fale conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós caminhamos durante os meses de dezembro e janeiro com uma série de pregações no tema Jesus, novas de grande alegria para o seu Natal e Ano Novo. Né? Está armazenada aqui no YouTube, se você não assistiu, você pode assistir depois. E hoje, primeiro domingo do mês de fevereiro, eu tenho a missão de compartilhar a palavra do nosso Deus com vocês, e a temática que o pastor Júnior me passou para essa pregação é liderar é influenciar. Somos chamados para influenciar o mundo, influenciar pessoas. E pensando sobre isso e preparando a mensagem, é fato que a liderança é necessária e ela desempenha um papel muito importante em todos os tipos de organização humana. Eu não quero ficar preso, estender aqui em definições sobre liderança, que acho que não é essa a proposta para esse momento, mas apenas em aspecto introdutório, de uma forma muito simplista. Quando nós falamos em liderança, ela está associada com duas capacidades. A primeira capacidade é a comandar no sentido de influenciar pessoas. E a segunda é produzir resultados. Então, quando nós falamos em lideranças, a gente precisa ter em mente essa questão de influência e produção de resultados. E quando nós trazemos esse conceito à luz da liderança cristã, o líder cristão, nesse aspecto de influência e resultados, ele precisa ter como base valores e objetivos que são coerentes com a vontade de Deus, descrito nas Escrituras. Um líder cristão, ele é cheio do desejo de servir, ou deveria ser. Ele tem um carisma que contagia, ele tem um testemunho de vida, ele tem vivência de fé cristã, uma espiritualidade profunda, que de forma saudável e contagiante é convidativa, e as pessoas dizem, eu também quero ser assim. Com base nisso, talvez você esteja pensando, legal, Bruno, de fato, isso é parte do que se espera de um líder cristão. Mas eu não sou um líder. Não tenho aptidões naturais e nem desenvolvi certas habilidades para a liderança. E, sinceramente, nem acho que serei um líder. Obviamente, a liderança, o ser um líder, requer algumas qualidades e algumas habilidades. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque acredito sim que todo mundo possa desenvolver essas qualidades e essa habilidade e atender ao chamado de Deus para ser um líder. Mas é fato que nem todas as pessoas serão de fato um líder, ou são de fato líderes. Eu compartilho da ideia de que há muitos tipos e graus de liderança. Ela assume variadas formas na sociedade. Nem todos os líderes possuem uma função de destaque, mas sim, todos exercem influência. Por exemplo, os pastores, bispos, reverendos, padres, enfim, são líderes na igreja e na sua comunidade local. Os pais são líderes, ou deveriam ser, em suas casas, em suas famílias. Os professores são líderes na escola, na sala de aula.
Os altos executivos, juízes, médicos, têm responsabilidades, atribuições de liderança em suas áreas. Escritores, jornalistas, artistas, produtores, exercem algum nível de liderança pela influência que possuem. Estabelecendo então esses princípios como ponto de partida para esse tema, eu quero me limitar aqui na questão da influência. Influenciar, ou seja, exercer influência, persuadir, inspirar, instigar, induzir alguém a fazer alguma coisa, levar a agir de determinada maneira, isso é influência. Independente da função ou cargo do líder, de determinado círculo ou ambiente, é aquele que influencia, o líder é aquele que influencia os que estão ao seu redor. É uma habilidade, capacidade de liderança que pode ser usada de forma positiva, saudável para o grupo e também pode ser usada de forma muito trágica. Nós podemos influenciar, porém também podemos sofrer a influência. Por isso, independente do grau ou nível de liderança que desempenhamos, precisamos nos preocupar com o tipo de influência que estamos exercendo. E pensando nisso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 17, se você não está com a sua Bíblia, você acompanha comigo. Mas é interessante, enquanto você procura, que quando nós falamos em liderança, poucas vezes colocamos Daniel na lista de exemplos. Jesus, obviamente, é o modelo na prática de liderança cristã, ele é o referencial, ele é o modelo, ele é o ponto de partida, é a fonte de instruções sobre a liderança cristã. Mas temos diversos exemplos bíblicos de homens usados por Deus, como, por exemplo, Pedro, Paulo, José, Moisés, Josué, Davi, Neemias, homens que foram moldados, preparados e usados por Deus, grandes líderes, que tiveram coragem e determinação. Por que não mencionar algumas mulheres como Esther, Débora, entre outras, de enorme influência sobre famílias e comunidades e nações? Mas então por que falar de Daniel? Daniel é um modelo de líder que nos inspira e que nos traz grandes lições. Ele não exerceu liderança pelo cargo que ocupava, pelos prestígios, holofotes, embora ao longo da sua jornada ganhou posições de destaque, mas por um testemunho de vida, por uma espiritualidade saudável e profunda. É um exemplo para nós de alguém que não foi influenciado pelo meio em que estava vivendo, mas alguém que de forte influência, um influenciador, que fez diferença no meio em que vivia, que atraiu pessoas a conhecer o seu Deus, através do seu exemplo de vida, que influenciou até mesmo reis de grandes impérios. Alguém que obedeceu a Deus e poderia influenciar outras pessoas a obedecerem a Deus. Um jovem que influenciava pelo caráter, que influenciava pela forma como se relacionava com as pessoas, que influenciava em direção aos propósitos de Deus, e certamente uma pessoa que inspirava os outros a segui-lo. Daniel, capítulo 1, verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do reinado do rei Ciro.
Estamos lendo 5 versos do capítulo 1, mas eu quero te desafiar essa semana a fazer o seu devocional, principalmente nos 6 primeiros capítulos de Daniel, que é o que eu vou usar como referência aqui para a nossa meditação. O povo de Deus, Judá, devido à sua desobediência e idolatria, eles quebraram a lei de Deus, e Deus o entregou então nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e foram exilados então para a Babilônia. Eu já expliquei as formas de cativeiros, de exilos aqui em outra oportunidade com mais detalhes, mas o fato é que a política de conquista babilônica é saquear o templo, os tesouros reais, levar cativo o rei, os oficiais do palácio, executivos, artesãos e toda a comunidade de líderes e dispersar o povo. Ou seja, eles não pegavam apenas os objetos preciosos no templo, mas também pegavam os melhores e mais brilhantes jovens de Judá. Daniel e seus amigos estavam no grupo que haviam sido deportados para a Babilônia. Eram pessoas de alta classe, nobres, eram cultos e pertenciam às famílias reais de Judá e capazes de servir no palácio do rei. Mas é interessante também que Daniel e seus amigos cresceram em um ambiente de infidelidade, de desobediência, guerra, mundanismo no meio do reino de Judá. Ao mesmo tempo em que ele cresceu e viu o início da sua juventude, o comecinho ali da sua adolescência e juventude, mas ao mesmo tempo ele também viveu a sua infância, muito possivelmente passou a sua infância ali crescendo debaixo de um rei muito piedoso, ou vendo os reflexos daquele rei que foi Josias, um rei reformador em Judá, um rei que reformou o templo, que convocou o povo ao arrependimento e que trouxe a palavra, no caso aqui a lei de Deus, de volta para o centro de Israel. Os valores e os princípios da Torá, ou seja, da lei. Esses jovens, eles foram instruídos em casa, na lei de Deus, e muito possivelmente foram criados de uma forma muito próxima ao rei, uma vez que eram filhos de nobres. E certamente isso impactou na vida deles. Quando nós olhamos para a Babilônia, nós vemos que a Babilônia não tinha uma cosmovisão, ou seja, ela não tinha uma visão de mundo, ela não tinha as suas crenças básicas alinhadas com os valores e princípios da palavra de Deus. Ou no caso ali da lei. E foi nessa sociedade que Daniel foi viver. E é interessante que ele não se isolou, que ele não foi influenciado, pelo contrário, é ali que ganha destaque a sua influência. Aprendemos com Daniel algumas lições sobre integridade, ou seja, retidão na influência que exercemos. E eu quero destacar aqui para nós nessa noite 2. A primeira é o compromisso de Daniel com a sua fé. O compromisso de Daniel com a sua fé. Na Babilônia, Daniel e os demais, ou seja, seus amigos, receberam um treinamento de 3 anos. E depois disso, eles passariam a servir o rei. Obviamente, o interesse de Nabucodonosor era mudar a cultura daquele povo, e principalmente daqueles jovens, e fazer com que eles esquecessem quem era o seu Deus, a sua nacionalidade, deixassem de servir a Deus e tornar-se servo do rei da Babilônia. O objetivo não era apenas afastar Daniel da sua religião e cultura, eles queriam mudar também a identidade de Daniel e dos seus amigos. E para isso, eles alteravam alguns pilares da identidade de um povo. E eles alteravam então a língua, o idioma daquele povo, eles alteravam os costumes, a comida do povo, o nome e a religião do povo. Eles pegavam então os pilares que compunham uma sociedade e eles viviam um processo de aculturação de forma que isso fosse esquecido. Você pode encontrar isso lá nos versos 4 a 7 do capítulo 1, isso que eu estou dizendo. A mudança de nome, por exemplo, era algo muito sério. O judeu, ele escolhia o nome pela circunstância do nascimento, ou pelo que a pessoa iria ser. E ao trocar o nome, dando o nome relacionado aos deuses babilônicos, é como se a Babilônia estivesse demonstrando que Daniel e seus amigos não eram mais filhos de Deus. Mudaram a língua, mudaram o costume, mudaram o nome,
mas a partir do verso 8, e aqui é o meu ponto de partida, nós vamos identificar uma resistência de Daniel, que demonstra claramente o compromisso de Daniel com a sua fé. Veja comigo o verso 8 e 9 do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Imagina o Daniel pensando, eu estou imaginando, Deus disse eu não quero participar. Eu devo mostrar resistência a esse ponto. A primeira porção, para você entender aqui o porquê dessa resistência, um dos motivos, eu vou falar o segundo depois, é que a primeira porção da comida da mesa de Nabucodonosor, ela era muito possivelmente oferecida a ídolos. O vinho era derramado sobre um altar pagão, animais impuros eram usados e seu abate e preparo não seguia o regulamento descrito em Levíticos, que certamente Daniel conhecia. Imagina Daniel comendo um toicinho ali, aquele torresmo. Estou imaginando. A lei não permitia comer carne de porco, e Daniel conhecia a sua lei. Então, muito possivelmente, ele não queria se contaminar com a forma que eles ofereciam isso, mas também com o tipo de comida que ofendia a lei deles. Por isso os israelitas consideravam essas comidas impuras e contaminadas. Daniel, então, decidiu não ficar impuro comendo a comida e bebendo o vinho, não queria participar, e por isso ele foi pedir ajuda a um camarada chamado Aspenaz, que era o comandante ali, para cumprir aquilo que ele havia resolvido em seu coração. E Deus faz então com que esse homem seja bondoso com Daniel. Daniel, ele podia ser penalizado. O chefe dos oficiais podia ser penalizado e por isso ele teve medo. Mas Daniel não podia comer aqueles alimentos pagãos. Porque o alimento consagrado, e aqui é o segundo ponto, poderia indicar lealdade a esses deuses. Então ele não comia, porque eram oferecidos, ofendiam a sua lei, mas ele também não comia, porque ele poderia indicar que ele estava sendo leal a esses deuses. E Deus dá graça para Daniel resistir e não abrir mão da lei, da palavra de Deus. É como se, eu não sou da área de TI, mas quem é, eu estou olhando para vários aqui que estão operando nossos equipamentos, vai saber melhor que eu isso. Mas é como se você tentasse formatar um HD e lá tivesse algo de fábrica, e que você pode ter o conhecimento que você for, é blindado, tem um código lá que é inacessível e você não consegue mexer ali. Não sei se isso existe. Mas é que como a Babilônia tentasse dar um formate, quem é da época do DOS, formate C2 formate, não lembro exatamente, e aquilo ali apagava tudo. Mas ali tinha algo que não mudava. O que não mudava? Aquilo que estava gravado no coração de Daniel. Aquilo é de fábrica, aquilo foi colocado, aquilo está selado, aquilo está blindado, e ali a Babilônia não poderia mexer. Mesmo ganhando um novo nome, Daniel sabia quem pertencia e quem devia lealdade. Mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o coração de Daniel. Está blindado, está selado. Ali não é possível formatar. A vida de um cristão tem que demonstrar Jesus. Não importa se você está na igreja, no trabalho, na sua casa, enfim, andando pela rua, nós precisamos demonstrar Jesus, ou seja, ser um servo de Deus. Tem muitos cristãos que já não fazem mais diferença, que não influenciam a sociedade em que vive, porque não possuem um compromisso com a sua fé cristã. E o pior, além de não influenciarem, são fortemente influenciados. Talvez possa ser pelas lutas, dificuldades, pela falta de esperança, pela secularização, pela falta de compromisso, pela falta de uma espiritualidade profunda. Por conta disso, muitos se tornaram incrédulos, frios na fé, descomprometidos e mais influenciados do que influenciadores da sociedade. Não demonstram compromisso com a sua fé.
Por exemplo, em relação a decisões sobre família, sobre vocação, sobre sexualidade, não consideram a palavra de Deus como compromisso para a sua fé. Não passaram por uma transformação de mente, coração e comportamento. As suas mentes e desejos estão desalinhados com os princípios e valores da palavra de Deus. Quero te lembrar nessa noite que vale a pena ser fiel a Deus. Mesmo quando a Babilônia te assusta, mesmo quando a Babilônia te assedia, mesmo quando a Babilônia bate na sua porta, mesmo quando as situações da vida, que eu quero dizer aqui, tentam formatar, vale a pena ser fiel a Deus. Permaneça firme em Jesus, com a graça de Deus é possível dizer não e não se contaminar. Daniel tomou uma posição com base no compromisso com a sua fé, com base em Deus e nas suas promessas. Ele tomou uma posição de não se contaminar, para influenciar e não ser influenciado. E você, diante dos dilemas e diante do seu dia a dia, da sua particularidade, que posição você tem tomado? Nós aprendemos com Daniel que nós precisamos ter compromisso com a nossa fé. Não é porque você, e agora a gente já está voltando, e já faz um mês que estamos voltando, embora tenha uma restrição, não é porque você está longe do templo que você precisa deixar de lado o seu compromisso com a sua fé. Nós precisamos ser comprometidos com a nossa fé. Nós precisamos viver essa fé no nosso dia a dia. Mas Daniel também nos ensina, para avançar aqui, que nós precisamos ter competência e excelência. Porque nós vemos na vida de Daniel competência e excelência. Veja que Deus deu êxito a Daniel e o abençoou no seu propósito. Nós lemos isso nos versos aqui, e Daniel, ele não pega atalhos. Daniel, ele não abandona a sua fé. Pelo contrário, ele foi comprometido com ela. E isso trouxe êxito para Daniel e seus irmãos judeus. Com base na experiência de comer legumes e beber água por 10 dias, que você pode ler depois, e no resultado da aparência daqueles jovens saudáveis e fortes. Depois daquele período, o encarregado tirou a comida especial e o vinho do rei, do cardápio deles, e em lugar disso dava vegetais, legumes e água para eles. E o texto, depois desse compromisso, do resultado disso, o texto nos diz que a Daniel e a seus amigos, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecimento de todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quando eles são apresentados ao rei, ao final deste período de treinamento, de formatação que eu disse, o rei não encontrou ninguém comparável a eles. E diante da entrevista que ele faz com esses jovens, ele descobriu uma forma do texto escrever, assim como um exagero, que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Deus dotou aqueles jovens com capacidades, com habilidades extraordinárias. E Daniel, de uma forma sobrenatural e pontual a importantes, deu o dom de interpretar os sonhos e visões. Encantado com o desempenho, com aquilo que aqueles jovens haviam adquirido, com o bom aluno que eles foram na Universidade da Babilônia. Aquele Nabucodonosor, o rei ali, ele leva eles para a sua presença para o servirem. Sabe, com a capacidade que Deus havia dado a eles receberam competência, sabedoria no sentido de competência para avaliar e discernir caminhos. Eles receberam inteligência no sentido de receber competência para compreender e organizar informações. Ou seja, eles tinham sabedoria e inteligência. Deus havia dado isso a eles para eles exercerem ali a sua missão. Isso não veio pelos méritos deles. Foi um presente de Deus e que deveria ser aplicado ali na Babilônia com competência e excelência. Daniel, ele não tinha apenas compromisso com a sua fé, mas com a graça de Deus era competente na sua área de atuação.
Ele influenciou, ele contagiou outros na direção de fazer o bem, fazendo uso da competência e da habilidade que ele havia recebido do Senhor. Ressalto, que temos de influenciar o meio em que estamos inseridos, é crescendo em competência. Ou seja, ganhar espaço para ser ouvido e testemunhar da nossa fé. Competência, naturalmente, ou caminha junto e vai gerando influência. Quando você é competente naquilo que você faz, quando você desenvolve, quando você recebe de Deus e você desenvolve aquilo onde Deus te colocou, certamente você vai ganhar influência. Eu quero te chamar a atenção aqui para 2 pontos. Nesse mundo secularizado em que vivemos, muitos se esquecem que foi Deus que deu sabedoria e acham que são alguma coisa porque são bons, cheios de competência. Não quero desvalorizar o seu esforço, ele tem méritos, mas para mantermos uma influência íntegra e cristã saudável nessa sociedade, precisamos ter enraizados que é Deus quem nos dá competência e habilidades. E que nos faz ser alguma coisa. E nós precisamos então ser a partir dele, daquilo que ele nos fez. Quantos nesse mundo egoísta, nesse mundo arrogante, se enche, bate no peito e diz: eu fiz, eu conquistei. Mas se você fez, se você se conquistou, foi porque Deus te deu condições, Deus te deu oportunidades, Deus colocou pessoas do seu lado. Reconheça o seu Deus nas suas conquistas. Mas há um outro ponto. O primeiro é o não ser a partir do que Deus te deu. Ou seja, não reconhecer que Deus te deu e não ser a partir do que Deus te deu. Mas há um outro ponto, um outro problema. É não utilizar aquilo que Deus tem te dado como habilidade. É não desenvolver, é não ter excelência, ou ainda não utilizar com os valores e princípios do reino de Deus. Quantos jovens, quantas pessoas receberam, assim como Daniel, não na particularidade aqui de Daniel, mas receberam conhecimentos, habilidades extraordinárias, mas não usam no reino de Deus, ou para a expansão do reino de Deus, não se desenvolvem, não crescem. Nós precisamos reconhecer que Deus tem nos dado coisas. E quando eu digo Deus tem dado, eu não estou falando no serviço somente da igreja, somente, que também é para a igreja, mas é além da igreja, é além do templo, é onde Deus está te enviando. Essa é a missão do cristão. Levar a boa nova que nós vimos aqui, onde ele está. É ser excelente naquilo que Deus tem dado para ele. Lembra do que falei dos tipos e graus de liderança, de influência? É você não procurar se desenvolver na sua carreira. É ser um profissional relaxado, que não entrega no prazo. E quando entrega, não tem qualidade. É ser um péssimo aluno, é ser um péssimo pai, é ser um péssimo motorista, não digo de qualidade de volante, mas se é a sua profissão, como exemplo. É você não fazer com excelência aquilo que Deus tem te dado. Precisamos buscar competência e excelência no que fazemos, porque precisamos fazer para a glória de Deus. Parar de usar apenas para o nosso benefício e servir ao Senhor e às pessoas. Isso é ser um bom exemplo de influência. Foi isso que Daniel fez. Você vai ver que Daniel e seus amigos, se você ler os capítulos que eu te desafiei, ele vai fazer reis se dobrarem diante de Deus e exaltar o nome de Deus. Você vai ver os amigos de Daniel, por conta da conduta, do compromisso com a fé, serem jogados na fornalha e não abrirem mão dos seus valores cristãos. Você vai ver cada vez mais eles crescendo na influência, naquilo que eles estavam desenvolvendo no reinado deles. Você vai ver reis passando, impérios passando, porque chega o persa aqui e pessoas olhando para Daniel e não vendo nada na vida dele, porque tem compromisso com a fé e atinge o compromisso com a fé dele. E ele é jogado na cova dos leões e o rei da Pérsia olha,
querendo mudar a situação de Daniel e não dá. E ele vai naquele dia seguinte olhando aqui, eu acho que Deus vai livrar Daniel, eu acho que Deus vai livrar Daniel. E quando ele vê Daniel ali, ele se curva diante de Deus. Você não está na Babilônia. Você não está com o rei Nabucodonosor. Você não está com os reis dos impérios que vão, do próximo rei ou do rei persa ali. Você está lá na sua empresa. Você está lá na sua escola. Você está na sua casa. Mas você precisa ter uma conduta de vida, um compromisso de vida cristã que levem outras pessoas a se curvarem diante do seu Deus e a buscarem ter um compromisso com o seu Deus. De tempos em tempos, surgem alguns temas que viram modinha. E hoje na onda digital tem o tal dos influenciadores digitais. Os influencers. Não sei se é essa a pronúncia. E esses influencers, eles possuem grande espaço nas mídias e principalmente no processo de tomada de decisão, porque eles influenciam a tomada de decisão na compra dos consumidores, né? E são uma das principais, hoje, fontes de busca para opiniões. E eles estão sempre produzindo novos conteúdos, com base no que seus seguidores estão falando. E possuem uma relação de proximidade com esses seguidores. Também estão sempre postando fotos, stories, vídeos, enfim, para interagir com seus seguidores. Fiz uma pesquisa rápida na internet. E esses influencers, os top 10 do Brasil, são apresentados, classificados ali, esses são apresentadores, cantores, jogadores de futebol, ator, atriz e outros que eu nem sei em que categoria estão. Alguns, em algum momento da sua vida, alguns que eu vi ali, até se declararam cristãos, mas que vivem totalmente descomprometidos com a sua fé, que desprezam princípios e valores básicos escritos na palavra de Deus e que não possuem uma visão de mundo bíblica. É claro na vida deles isso. Eu não estou te desafiando a ser um influencer digital. Mas nos nossos dias, nós precisamos de cristãos que crescem em competência e que influenciam essa sociedade. Com valores cristãos, com valores do reino, gerentes, diretores, escritores, atores, juízes, entre tantos outros, que são comprometidos com o reino de Deus, profissionais bem-sucedidos, mas comprometidos com a sua fé, pessoas influentes na sua área de atuação, e que por essa influência poderão testemunhar da sua fé. Eu quero te desafiar a não ser um influencer, nesse sentido, mas crescer em competência, em excelência, naquilo que Deus tem te dado. Naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Foi assim com Daniel e seus amigos. Pessoas que entendem, que receberam de Deus a sua vocação e exercem com competência e excelência. Que entendem que receberam de Deus uma missão para fazer diferença na história que estão inseridos. A minha pergunta é: como você é conhecido? Pela sua competência e com o seu compromisso com o reino de Deus? Ou você é alguém desanimado com a sua vida, profissão, vocação e não tem nenhum compromisso com a profissão, vocação e nem mesmo com o reino de Deus, com a agenda de Deus? Daniel vivia em um mundo caído, como eu e você vivemos, em um cenário sem compromisso com os valores da palavra de Deus, como eu e você vivemos. Mas foi alguém comprometido com a sua fé, competente e que tinha excelência na sua missão, que fez diferença no meio em que vivia, que atraiu pessoas a conhecer o seu Deus através do seu exemplo de vida, que influenciou reis de grandes impérios. Nossas circunstâncias, é verdade que são bem diferentes das de Daniel, mas a vida de Daniel nos desafia a buscarmos a presença de Deus em nossas vidas e a buscar a ter uma fé em Deus.
Existe alguém maior que Daniel, aquele que tornou-se carne e que habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E ele, na sua oração por si mesmo, pelos seus discípulos e por todos os crentes, disse assim, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Disse também que os de seus discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Estamos nesse mundo, mas precisamos ser e fazer diferença. O mundo é sombrio, é decadente, mas precisamos influenciar sendo a luz e sendo o sal que impede a deterioração dos valores do reino de Deus. A luz que deve brilhar na escuridão e o sal que deve infiltrar na carne que está em decomposição. Precisamos ser diferentes. Precisamos de um amor maior, de uma devoção mais profunda, de um compromisso maior com a nossa fé e manifestar uma influência saudável nessa sociedade. Que tipo de influência você tem sido? Precisamos viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, descrito na sua palavra. Precisamos entrar em segmentos da sociedade, lá no nosso trabalho, na nossa escola, enfim, onde Deus nos enviar, e influenciar pelos padrões do reino de Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua verdade, pela sua bondade, pelo testemunho de vida. Precisamos de arrependimento, quebrantamento e transformação de mente, coração e comportamentos alinhados com os princípios e valores da palavra de Deus para fazermos diferença nessa sociedade. Daniel nos ensina o comprometimento através da sua fé e um modelo de ser competente e ter excelência na missão que Deus tem nos dado. Eu queria que você que está aqui comigo no templo e você que está na sua casa refletisse nesse momento na sua vida. Qual é o seu compromisso com a sua fé? Qual é o seu comprometimento e qual é a sua excelência naquilo que Deus tem te dado para fazer? Talvez a gente precise de mudanças. Mudanças que começam aqui, que mexem com aqui, e que faz a gente sair e falar, eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ter uma vida cristã que faz diferença. Eu quero que onde eu chegar, as pessoas vejam que ali chegou um servo de Deus. Eu quero que onde o computador que eu sentar, as pessoas vejam que ali tem alguém competente e excelente, porque entende que está ali, porque Deus colocou ele ali. Talvez a gente precise olhar para Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque eu tenho sido falho. Eu tenho sido relaxado no meu compromisso com o Senhor. E a consequência disso é que todas as áreas da minha vida estão assim. Sabe, eu quero te convidar nessa noite, além disso, a olhar para o Deus de Daniel. Porque a grande mensagem do livro de Daniel, que não foi o que eu expus aqui, mas é que Deus é soberano na história. É o Deus que age na história. E Deus tem agido na sua vida. E talvez Deus já está te chamando há muito tempo a se dobrar diante da presença dEle e pedir perdão pelos seus pecados e pedir para que Ele te dê uma nova vida. Talvez Ele já está dizendo para você, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar os seus valores, eu quero pôr valores alinhados com a minha palavra. Eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu Salvador. E eu quero fazer de você alguém comprometido com a fé. E eu quero te usar nessa sociedade. Talvez você que já está há muito tempo na caminhada, como disse, o que Deus está falando é para que você se curve na presença dEle, peça perdão, se quebrante na presença dEle, e peça para que Ele te transforme mente,
coração e ações. E que amanhã você saia, como Daniel estava lá na Babilônia. Você não vai para a Babilônia, não tem o rei Nabucodonosor, mas tem os dias e os dilemas nossos, mas que lá você seja um servo de Deus fiel, que estabeleça limites e fala que aqui eu não vou me prostrar, aqui eu não vou me envolver, aqui tem um limite, porque eu sou comprometido com a minha fé. Eu estou aqui porque Deus me colocou, e aqui eu quero me desenvolver, aqui eu quero ganhar competências, porque eu sou comprometido com a minha fé. Seja um servo do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e que você continue se prostrando na presença do Senhor.